Pronto. Josete, pode ler para a gente, por favor. Mensagem de ambientação. Capítulo 32. Difunde a esperança em melhores dias. Nunca houve tanta necessidade da verde-palma quanto nestes momentos. A esperança dá forças aos ideais e coragem às criaturas, que se renovam, mesmo quando tudo parece a ponto de perder-se. É ela que sustenta o herói e mantém o santo nos propósitos superiores que abraçam. Preservando-a em ti, nunca desfalecerás, nem te sentirás abandonado, quanto as circunstâncias te convidarem ao testemunho e à solidão. Ok. Alguém gostaria de comentar a nossa lição? Ele fala aqui sobre a esperança. Fala, Silvane. O que me chamou a atenção é que devemos passar essa esperança para o outro, porque precisamos ter, que eu entendi assim, que precisamos ter em nós isso, porque todos nós e o outro, nós vamos passar por circunstâncias que precisamos ter essa esperança em nós. Quando fala que na última frase, né? Quando as circunstâncias te convidarem ao testemunho e à solidão. Quer dizer, precisaremos ter esperança sempre, né, em coisas melhores no futuro. Então, devemos passar isso para o outro. Mesmo, perfeito. Eu ressalto aqui no texto, né, esse terceiro parágrafo, quando ela fala que a esperança dá forças aos ideais e coragem às criaturas que se renovam, mesmo quando tudo parece a ponto de perder-se. E, realmente, sempre que nós temos fortalecido em nós essa esperança de dias melhores, isso aqui acontece. A gente se renova, a gente se energiza, a gente acredita e segue em frente. Tanto que o ditado popular ele é muito assertivo, né? Que a esperança é a última que deve morrer, né? Exatamente por isso. No dia que a gente perder a esperança, a gente se enfraquece, a gente se desacredita e aí tudo fica mais difícil. Então, é uma mensagem muito verdadeira, né? Os conceitos aqui que a Joana nos traz. Então, não deixemos a esperança morrer, né? Não abramos uma caixinha de Pandora para ela não sair. Deixa ela guardadinha lá na caixinha de Pandora. Exatamente. Bom, pessoal, o pessoal que chegou aí, sejam bem-vindos. Suzy, Evandro, José, Renato, sejam todos bem-vindos. E vamos, então, à nossa prece, para que a gente possa dar, então, seguimento aos trabalhos desta noite. Por favor. Bom e amado Mestre Jesus, nesse momento, Senhor, pedimos sua permissão caridosa para a abertura dos nossos estudos de O Livro dos Espíritos. Que possamos, Senhor, deixar de fora, de lado, qualquer pensamento negativo, os miasmas que muitas das vezes nos acompanham. Possamos limpar nossa tela mental para absorvermos todos os ensinamentos que vamos aqui receber nessa noite iluminada, abençoada, essa oportunidade única em nossas vidas, nessa encarnação. Que os espíritos amigos, essa falange do SEAC maravilhosa que nos acompanha, possa contribuir para este aprendizado. Fica conosco, Senhor, durante todo o estudo, e que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Márcios. Vamos, então, lá à nossa leitura. Estamos na pergunta 754. Nós vamos, então, Flavinha, fazer o seguinte: vamos fazer uma leitura seca das perguntas anteriores.
a 752, 753, e a gente entra na 754, tá bom? Ok. Então, por favor. Crueldade. 752. Podemos associar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? É o instinto de destruição no que tem de pior. Se algumas vezes a destruição é uma necessidade, a crueldade jamais o é, porque resulta sempre de uma natureza má. 753. Por que razão a crueldade é a característica dominante dos povos primitivos? Nos povos primitivos, como os xamãs, a matéria predomina sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos animais. E como não têm outras necessidades além da vida do corpo, só cuidam da conservação pessoal, o que geralmente os torna cruéis. Além disso, os povos de desenvolvimento imperfeito estão sob o domínio de espíritos igualmente imperfeitos, que lhes são simpáticos, até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência. Ok. 754. Pode ler? Pode. A crueldade não resulta da ausência de senso moral? Dizei que o senso moral não está desenvolvido, mas não digais que esteja ausente, porque ele existe, em princípio, em todos os homens. Mais tarde, esse senso moral fará com que os homens cruéis se tornem seres bons e humanos. O senso moral, portanto, existe no selvagem, mas nele está como o princípio do perfume no germe da flor que ainda não desabrochou. Só um minuto, Flavinho. A sua tradução está um pouco diferente aqui para mim, né? E eu acho que algumas palavras fazem diferença. Então, ele coloca aqui, né, na resposta. A pergunta é: a crueldade não deriva da carência de senso moral? E aí eles respondem: dize da falta de desenvolvimento do senso moral, não digas da carência, porquanto o senso moral existe como princípio em todos os homens. É esse senso moral que nos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Então, aqui, a resposta dos espíritos é o seguinte: nós já temos em nós esse senso. Nós já temos. Por quê? Qual é a condição para que o espírito recém-criado inicie a sua trajetória reencarnatória? É o senso moral. É a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Esta condição é que dá aos espíritos encarnados a condição de iniciar a encarnação. E aí, diante desse princípio, claro que ainda rudimentar, que ainda embrutecido, né, ele vai burilando isso, né, vai escolhendo desde o primeiro instante em que encarna. O espírito vai escolhendo. E, com os resultados dessas escolhas, a gente vai se purificando, vai se burilando, né? E assim é a vida que segue. E aí ele diz, né? Ele, pois, existe no selvagem, ou seja, ele quem? O senso moral. Ele existe no selvagem, mas como o princípio do perfume no germe da flor, que ainda não desabrochou. Então, a flor em botão não exala ainda todo o seu perfume. Quando ela desabrocha, então a gente vai sentir aquele aroma maravilhoso. É a mesma coisa, a comparação que ele está fazendo. Então, o espírito, ao iniciar sua primeira encarnação, já tem em si o senso moral. Agora, esse senso moral está desenvolvido? Não. É onde nós vamos, com as experiências, nos purificando, nos burilando, né? Aprimorando esse senso moral, escolhendo o melhor, né? E assim nós vamos
chegando às condições que estamos hoje e chegaremos à condição que ainda nos aguarda. Diga, Valdemir. Só lembrar que nós já estudamos isso lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta onde está escrita as leis de Deus. E nós, diz que as leis de Deus, ou seja, esse senso moral, está escrito na consciência de todos os espíritos, evoluídos ou não evoluídos, mas ainda em muitos em germe, né? Como ele diz aqui, o princípio da flor, não germe, não aberta ainda, mas ao longo do tempo, com o trabalho, com o desenvolvimento, nós vamos fazendo que ele se transforme e vamos crescendo esse sentimento. Conforme lemos lá também no capítulo 11 do Evangelho, na mensagem A Lei do Amor, quando ele fala que no início nós só temos instintos, mas ao longo do tempo nós vamos transformando esses instintos em sentimento. Então, tudo progride, né? As coisas vão progredindo. Mesmo o selvagem, ou o dito selvagem, tem esse senso moral, ou essa lei de Deus instalada na consciência. Ok. Mais alguém? Vamos adiante. Todas as faculdades existem no homem, em estado rudimentar ou latente. Elas se desenvolvem conforme as circunstâncias que lhes sejam mais ou menos favoráveis. O desenvolvimento excessivo de umas interrompe ou neutraliza o das outras. A superexcitação dos instintos materiais abafa, por assim dizer, o senso moral, como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Ok. Então, é isso, né? Então, enquanto nós estivermos aí agindo pelo instinto, nós vamos tendo nosso senso moral ainda embotado, né? À medida em que nós começamos a sair da questão do instinto e passar as nossas escolhas a fazer efetivamente o impulso para o nosso progresso, nós então começamos a desenvolver, né, o nosso senso moral, né, e o instinto vai ficando lá, né, no seu devido lugar, né, até que a gente viva exclusivamente, né, por esse senso moral extremamente desenvolvido e apurado. Então, essa é a trajetória. Podemos seguir. Como se explica que no meio da civilização mais adiantada se encontrem, às vezes, seres tão cruéis quanto os selvagens? Do mesmo modo que numa árvore carregada de bons frutos podem encontrar-se alguns defeituosos. São, se quiseres, selvagens que da civilização só têm aparência. Lobos extraviados em meio a cordeiros. Espíritos de ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre homens adiantados, na expectativa de também se adiantarem. Contudo, se a prova for muito pesada, vai predominar a natureza primitiva. É isso aí. Então, eu já fiz essa pergunta aqui uma vez, vou fazer de novo. Nos dias de hoje, estamos ainda no mundo de provas e expiações. Podemos ter entre nós espíritos na categoria de primitivos? Sim ou não? Sim. 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 No mundo de regeneração, podemos ter espíritos lá ainda na condição de imperfeitos? Sim. De provas e expiações? Sim. Porque não é um corte, né, em que separa exclusivamente o grupo. É como se fosse um matiz, né? Como é que a gente vê o matiz de uma cor, né? Ela tem numa ponta o seu extremo mais fechado e ele vai se diluindo, se rarefazendo, dando suas tonalidades até o outro extremo, que seria a coloração mais clara, né? É assim que nós estamos vivendo. O nosso processo é assim. Não damos saltos. Então, o fato de nós termos, por exemplo, que estamos a caminho do mundo de regeneração, não excluirá de irmãos que ainda estejam na condição, por exemplo, de um mundo de provas e expiações, de estarem conosco.
Tanto é verdade que qual é a característica do mundo de provas e expiações? E o bem sobrepuja o mal, mas não é exclusivo. Então, significa dizer que teremos ainda a convivência com irmãos espirituais que ainda estão inclinados aos seus equívocos, produzindo, então, esse mal, né, que descreve o nosso processo. Quando chegarmos à condição de ditoso, no mundo ditoso, talvez a gente já não tenha tanta convivência ou condições para que esses irmãos lá estejam. E aí a gente começa a ter uma derivação maior, né? Mas sempre nessa escala de gradação, nunca de corte. Beleza? Ficou claro isso, É pessoal? esteira rolante, não é escada. Exatamente. Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Podemos seguir? Vamos adiante. 756. A sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos? A humanidade progride. Esses homens, em quem o instinto do mal predomina e que se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão gradualmente, como o mau grão se separa do bom, depois que este é peneirado, só que para renascer sob outro envoltório. Como então terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens disso um exemplo nas plantas e nos animais, que o homem tem conseguido aperfeiçoar, desenvolvendo neles qualidades novas. Pois bem, só depois de muitas gerações o aperfeiçoamento se torna completo. É a imagem das diversas existências do homem. Ok. Está aí a explicação, né? Aquilo que nós comentamos anteriormente está descrito aqui em outras palavras. É exatamente isso que acontece, né? Esse malfazejo, essas atitudes, né, ainda imperfeitas, elas só existirão enquanto nós, enquanto imperfeitos, as produzirmos. À medida em que o nosso planeta, vamos falar do nosso planeta, né, que ainda tem uma jornada longa, à medida em que nós, habitantes desse planeta, e que é população espiritual designada ao seu processo evolutivo neste mundo, alcançar a condição, né, dando ao planeta a característica de um mundo feliz, nós teremos extirpado o mal daqui. Porque, na verdade, ele não existirá em nós. Se ele não existe em nós, não existirá fora de nós. O nosso relacionamento nunca será marcado por nenhum pensamento, nenhuma palavra, nenhuma ação que venha prejudicar alguém. Por quê? Porque sublimamos tudo isso. Então, é exatamente isso que está dito aqui. Quando ele pergunta, a sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos, como se os seres malfazejos não tivessem ou não chegarão a uma condição também do homem de bem. Todos nós chegaremos, todos nós. E aí a resposta não é outra, como ele diz, a humanidade progride. Esses homens em quem o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão gradualmente, como o mau grão se separa do bom, quando este é joeirado. Mas desaparecerão para renascer sobre outros envoltórios. Como então terão mais experiências, compreenderão melhor o bem e o mal. Tem disso um exemplo, aí fala aqui das plantas e dos animais, né? Que sob a ação do homem pode lhe imprimir outras e novas características. Então, como o nosso caso não é das plantas, não é dos animais, quem pode imprimir uma nova característica, uma nova percepção
sobre as coisas somos nós mesmos, por meio do aprendizado que as experiências reencarnatórias nos proporcionarão. Daí a grande diferença, né? Então, não ficará ninguém perdido, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. E não vamos nos perder. Agora, nós, como ovelhinhas desatentas, podemos escolher atrasar a caminhada. Podemos. O rebanho está indo para lá, não, mas eu quero comer essa graminha aqui mais um pouco, vou ficar aqui mais um pouco. Então, essa graminha está tão gostosa, eu vou ficando aqui, o rebanho está indo lá. Mas vai chegar um momento que eu terei que continuar a minha jornada até encontrar novamente o rebanho lá na frente. Então, essa é a nossa trajetória. Quem impede, quem dificulta, né, quem atrasa, somos nós, com as nossas escolhas, com as nossas convicções. Eu sempre falo, quando tenho oportunidade, né, dizer o seguinte: ninguém muda porque o outro falou que tem que mudar. A gente muda porque se convence de que tem que mudar. Então, a renovação do entendimento é que faz com que eu enxergue que a minha atitude de ontem não cabe mais hoje. E amanhã eu sou um homem renovado nesta atitude que eu reconheci que preciso transformá-la. Se eu não chegar nessa convicção, eu não mudo. Não há quem mude, né? Então, é por aí que a gente tem que entender e enxergar que a responsabilidade de tudo isso está em nossas mãos. E Tudo bem, pessoal? daí a possibilidade do exílio, né? Quando eu insisto em não mudar, e todo mundo está mudando, quando eu insisto em ficar naquela graminha lá toda a vida, e o pessoal foi embora, e eu insisto em ficar, eu vou ser convidado a me retirar. Convidado aqui, com aspas, né? Vou ser convidado a me retirar. Como aquela parábola lá do festim de bodas, por não estar usando a túnica nupcial. Você vai ser tirado da festa e levado para outros lugares condizentes com seus desejos, com os nossos desejos. Exatamente. Mas não nos impede de continuar no processo de melhoria. Sim, com certeza. Para onde for. Essa é a grande questão, né? Porque muitas pessoas acham, né, erradamente, que as pessoas que cometem o mal, né, ou as pessoas más, elas não têm a chance de melhorar. Por isso que as pessoas, quando é que eu vou me livrar desse pessoal? E a resposta é clara: gradualmente. Mas eles voltarão, né? Voltarão em atitudes renovadas, em novas oportunidades, para deixar de ser aquela figura que ainda, por equívocos de escolha, né, por atrasos do senso moral, praticam o mal, para se renovarem numa condição mais feliz, né? É assim que a gente vai caminhar. Tudo bem, pessoal? Então, vamos avançar agora lá para o duelo. Duelo 757. O duelo pode ser considerado como um caso de legítima defesa? Não. É um assassínio e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Com uma civilização mais adiantada e mais moralizada, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que antigamente se consideravam como o juízo de Deus. Ok. Então, lembra, gente, lembra que nós, quando passamos pela guerra, Kardec perguntou se eram culpados, né, da morte lá, aquele que vai para a guerra. Ele falou o quê? Não, não é. E é diferente do duelo. O duelo é uma morte agendada. De um lado, o assassino, do outro lado, o suicida. Então, nós temos que entender que sempre que nós nos predispomos, né, conscientemente a ir para algo que nós podemos sofrer um mal ou causar o mal a alguém, nós temos um nível de responsabilidade muito alto.
porque temos a consciência do que vamos fazer lá. Não podemos, de forma alguma, dizer, não, fui lá para lavar a minha honra. Conversa. Né? Então, a minha intenção é ir lá, sim, intencionalmente, para aniquilar o outro. E é isso que é condenado. Diferentemente, quando você é levado, muitas das vezes, coercitivamente, a uma guerra, né, em que você não a provocou, mas por força de uma série de outras conjunturas, você é forçado a estar presente nela e se defender das agressões que receba. É completamente diferente. Você não está lá intencionado a. Né? Muitas das vezes é o contexto que te leva a determinada participação. Completamente diferente. Então, aqui está tratando do duelo, onde duas pessoas combinam um determinado evento, onde um sabe que vai morrer, o outro sabe que vai matar. Complicado, né? Diga, Carlos. Só entre duas pessoas, porque eu pensei agora aqui, por exemplo, o embate de torcidas organizadas de futebol. Eles marcam um encontro, Uhum. vai ter o embate. É Seria um duelo. tipo de duelo também? É É, duelo. é. Né? Então não seria só duas pessoas, né? Não. Um grupo. É a intenção, né? O duelo se caracteriza pela intenção. Certo. A intenção daquele grupo é marcar para ir lá se degladiarem. Da mesma forma, um achando que vai arrebentar com o outro e o outro achando que vai arrebentar com um. Né? Diga, Suzy. Todos. Eu vejo que nem só, não só a figura do assassino e do suicida. Nós vemos também, pelo menos agora, nesses últimos anos, uns duelos, né, de pensamento, um ofendendo o outro por conta de política. Era uma guerra, famílias se separaram, muita ofensa. Eu vejo isso, não sei se eu estou errado, mas eu vejo isso também como duelo. É eu querendo mostrar para o outro que o que eu penso é melhor do que ele, que o que eu penso é certo e que ele está sempre errado. Aí fica essa guerrinha, uma coisa horrível. São campos diferentes de embate, né? De batalhas, né? São campos diferentes, mas os danos podem ser até mais graves. Né? Tem o Valdenier que pode nos falar com mais propriedade o quanto que um dano psicológico, né, ele pode levar gerações, né, reencarnações, porque a gente carrega conosco, né? Quando, por conseguinte, um dano físico pode ser mais facilmente recuperado, né? Então, realmente, as questões, os embates psicológicos, né, deixam danos difíceis de serem cicatrizados. E você tem razão, Suzy. O André Luiz fala isso. Os nossos pensamentos têm poder de destruição. Eles podem criar, e criam, mas também destroem. E quando utilizamos o pensamento para a destruição, eu sempre que faço estudo do Evangelho, especialmente do Evangelho, lá no capítulo 12, que fala do duelo, eu sempre digo, os duelos do tempo de Kardec já não existem mais, ou do tempo do faroeste, né? Já não existe mais. Mas os duelos hoje é o cancelamento das redes sociais. Então, se eu fiz alguma coisa que desagrada, eu sou cancelado, eu sou linchado. Digitalmente, sou linchado. Isso pode gerar, o Mauro tem razão, pode gerar muitas dificuldades para alguém que não tenha uma personalidade mais estável, mais regular. Isso tem levado, inclusive, pessoas a suicídio. A partir da eliminação, do cancelamento, o termo é cancelar, né? A partir do cancelamento da rede social, tem levado pessoas não só à ideação, mas ao suicídio, de fato, em função da desmoralização, vou botar aspas aqui na palavra, que normalmente se pretende com esses cancelamentos
de redes sociais, cancelamentos virtuais. Então, tem que ter todo cuidado com isso. E os efeitos são os mesmos. É o mesmo efeito de uma morte. A morte não é só aquela biológica. O Emmanuel diz que a pior morte é a morte moral. Então, e muitas vezes nós matamos pessoas sem eliminar biologicamente essas pessoas. E essa morte é tão cruel, ou talvez mais cruel, do que a outra. A outra, se fosse uma morte física, se os dois estão lá duelando numa ideia que os dois querem vencer, um perdeu, pode ser que ele saia dali, ok, perdi, vai embora, acabou. Mas quando é psicologicamente, realmente pode gerar e tem gerado muita dificuldade. Diga, Ronald. Só para ilustrar isso que o Carlos falou aí, Valdemir, isso aconteceu aqui na ilha, Valdemir. A sobrinha da minha esposa escreveu uma matéria na internet, né, criticando um time adversário. Poxa, o pessoal não descobriu aonde ele morava, enfim. O pessoal foi para lá, mais de 50 com pau, com ferro, enfim. Qual era a intenção? Aniquilar o garoto, o rapaz até, não tinha nem 15 anos na época. Por sorte, um dos componentes da turba, né, vamos dizer assim, que foi para efetuar o delito, reconheceu a mãe dele. Peraí, eu conheço essa moça estudou comigo. Esse garoto aí, o que ele é seu? Aí, meu filho, olha o que ele escreveu. Olha, só não mataram o garoto porque a mãe era conhecida, mas exigiram a camisa do time como uma forma de vitória para ele, vamos dizer assim. Aí rasgaram a camisa toda, enfim. Quer dizer, um duelo banal, tosco, como bem lembrou o Carlos, né? Uma turba contra isso que você falou, um que escreveu na internet. A gente tem que tomar cuidado com isso também. E tem uma aluna do Cambaúba que suicidou, aqui da Ilha do Governador, que suicidou em função de cancelamento da rede social. Isso já há uns 2 ou 3 anos. Ela era conhecida da minha filha. Pois é. Natasha, também pode. A Natasha botou lá os rachas, né, de carro. Também são, só que, na verdade, ali o duelo não é para o extermínio de um e do outro, é para quem chega mais rápido, né? Quem vence a corrida, né? Então, não tem a ver com a vontade de aniquilar o outro. É diferente do tema que é abordado aqui. Em termos de duelo, sim, dois estão competindo por uma vitória, mas ninguém quer aniquilar o outro. O contexto daqui do Livro dos Espíritos diz respeito ao embate entre pessoas cujo resultado é o aniquilamento do outro. Vamos adiante? Vamos lá, Flavinho. O duelo pode ser considerado como um assassínio por parte daquele que, conhecendo sua própria fraqueza, tem quase certeza de que sucumbirá? É um suicídio. É isso aí. Então, lá na pergunta 758, né, quem está chegando agora, Kardec faz essa consideração, porque à época de Kardec ainda existia isso, né? Essa tolice Estava aí em declínio, mas existia. do duelo. E aí é como nós tínhamos comentado antes, aquele que sabe que é mais fraco, né, ele está indo, sim, né, para uma morte certa. E aí é considerado, sim, um suicídio, né? Então, pode até não ser intencional, mas se ele sabe que vai sucumbir, por que ele não vai evitar? Não pode evitar, ao invés de um enfrentamento que ele sabe que não tem condição de sair vencedor. Então, boa pergunta, Mauro. Por que ele não vai evitar? Né? Diz lá o Evangelho que é por causa do orgulho. O orgulho dele é tão grande que ele morre, mas não fica envergonhado da acusação ou qualquer coisa. Morreu com honra, né? Como eles costumam dizer. Vamos adiante? 758A. E quando as possibilidades são as mesmas, é um assassínio ou um suicídio? Ambos. Isso aí. Resposta: ambos. Um e outro. A minha resposta é um e outro. Exatamente, vai acontecer as duas coisas. Quem morrer, suicidou. Quem matou é o assassino. Então, ninguém sai vencedor dessa história, né?
Pode ser que naquela sociedade, como era comum, né, o vencedor saía com uma honra, né, elevada, mas nas leis de Deus, extremamente comprometido. Então, realmente, ninguém ganha nessa história. E aí, trazendo para os dias de hoje, né, que nós não temos esse duelo, né, caracterizado na Idade Média, por ali, né, mas temos esse novo modelo de duelo, e cujos resultados podem ser tão ou mais danosos. Então, hoje também nós podemos e devemos o quê? Evitar. Por que se expor, né, a situações como essa, em que você, às vezes, depois não tem mais, o seu arrependimento não tem mais jeito? Quando você leva, por exemplo, uma jovem, essa jovem do Cambaúba, da Cambaúba, na escola Cambaúba, né, ao suicídio, eu tenho certeza que as pessoas que depois viram, né, a consequência dessa atitude do cancelamento, aonde levou, eu tenho certeza que houve arrependimento, mas não tem mais volta. E aí, como é que faz? Arrependimento tardio. Qual vai ser a sua vida a partir dali? Então, nós temos sim que pensar bastante, trabalhar a indulgência. Olha, gente, cada vez mais eu me convenço, pelo menos para mim, que no momento em que eu estou, como fala o Valdemir, né, falando na primeira pessoa, no momento em que eu estou, a indulgência é o caminho mais perto do que eu sou capaz de realizar, que é compreender a dificuldade do outro, é compreender o momento do outro e não me colocar como juiz. Se a gente consegue fazer isso, a gente já dá um passo gigantesco para uma vida mais equilibrada, deixando de lado muitas discussões que não têm sentido, que não vai levar a benefício de ninguém. Eu me lembro daquela não é história porque é verdade, né? Uma conversa, né, que a minha amiga teve lá com o padre, ela é católica, né? Eu já contei isso aqui para alguns, que ela falou para o padre que ia se separar. Padre, eu vou me separar. Minha filha, mas por que você vai se separar? Não, porque eu não aguento mais, meu marido, não sei o quê, tá, tá, tá. Tá, mas o que ele faz que te aborrece tanto que é motivo de você se separar? Não, porque eu já cansei de falar com ele, que ele fica largando a roupa suja pela casa, que ele não bota as coisas no cesto, que ele não arruma, que não sei o quê. Aí o padre virou para ela: minha filha, você na vida quer ser feliz ou ter razão? Ah, mas você quer ser feliz ou ter razão? Mas qual é a diferença, padre? Não. Se você quiser ter razão, sim, você vai se separar, você não vai construir nenhuma relação, porque você vai querer sempre ter razão. E essa vontade de construção da sua razão não vai permitir você ser feliz. Agora, se você quiser ser feliz, você vai deixar de lado aquilo que não contribui para a sua felicidade. Então, se ele deixa as coisas espalhadas, você não cata. Deixa onde ele deixou. Quando ele procurar, você diga para ele: está onde você deixou. E assim ela fez. E nos primeiros meses ele começou: mas cadê a minha roupa lá do futebol? Está onde você deixou. Ah, mas está suja. Você não botou no cesto, eu não lavei. E aí ele começou a botar no cesto. E estão casados até hoje. E ele mudou as atitudes, porque ela escolheu ser feliz. Quantas e quantas vezes nós caímos nessa mesma falácia de que botamos pé firme porque eu estou com a razão e tá bom, você está perdendo a oportunidade de construir a sua felicidade. Então, enquanto você quiser ter razão, dificilmente você vai ser feliz, né? Então, tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje. Esse tema mesmo que a Suzy falou, né, das discussões nas redes sociais, o Valdemir também trouxe essa temática, é por quê? Porque a gente está brigando com o outro para que a minha razão se estabeleça.
Se o outro pensa diferente, ele tem o direito de pensar diferente. E isso não nos torna inimigos. Não nos torna inimigos. Se aquele assunto é algo que a gente não digere bem, não vamos tratar desse assunto. Gente, olha só, esse tema aqui a gente sempre discute, então não vamos discutir. Vamos falar de outra coisa. Né? E é assim que nós vamos, né? Com inteligência, com estratégia, com perspicácia, com indulgência, vencendo essas dificuldades que surgem em nossa vida normalmente, diuturnamente. Elas vão surgindo. Então, de novo, né? A solução está, de novo, em nossas mãos. Né? Lembrar aqui, Mauro, da importância, da oportunidade desse tema, já que nós estamos em setembro. Sim. E é o Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção ao suicídio. Então, esse mês, inclusive, ontem eu comecei fazendo palestra sobre isso. Fui lá em Caraí ontem fazer uma palestra sobre isso. Depois vou lá em Teresópolis falar sobre isso. Então, porque é o mês de prevenção. A gente precisa ter esse olhar de cuidado, de um ouvido, não de psicólogo, mas de pai, de mãe, de amigo, de amor, para ouvir e só ouvir o outro, que às vezes, já falei isso aqui também, 20 minutos de conversa pode tirar uma pessoa da ideação suicida. Não percamos essa oportunidade, porque seremos também responsabilizados pelas nossas omissões se pudermos fazer e não tivermos feito. Seremos convidados a responder por isso também. Então, o tema é importante para a gente estudar, mas na nossa prática, vamos observar aqueles que estão à nossa volta, porque sempre eles deixam algum rastro, né? Sempre deixam algum pedido de socorro. A gente precisa estar atento para ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, como lembrava Jesus. Diga, Ronald. Vou perguntar ao Valdemir. Valdemir, pela tua experiência, eu já estive lendo aí. Parece que nesse mês também é o mês que mais ocorre, né? Eu não tenho essa informação. O que eu sei que ocorreu muito, até eu coloco isso na minha palestra, foi quando o Goethe publicou lá o livro dele, O Sofrimento do Jovem Werther, onde o personagem suicidou. Então, houve um monte de gente que se suicidou naquela época. Kardec, inclusive, evoca o Goethe para falar sobre isso, numa revista espírita dessa aí, que eu não tenho de cabeça agora. Mas ele entrevista o Goethe para falar sobre isso. Em outro boom, foi quando aquela série do Netflix, 13 Razões Por Quê? As 13 razões que levaram para aquela cena do suicídio, toda aquela glamorização daquela cena, com vela, com flores, com piscina de água quente, com banheira térmica, isso levou também muita gente ao suicídio. Tanto é que a Netflix até tirou aquela cena do contexto, porque... E aí, essas pessoas são responsabilizadas. O Goethe foi responsabilizado e quem criou isso lá na Netflix também vai ser responsabilizado. Hoje, infelizmente, tem crianças com 6 anos se matando. Tem crianças com 6 anos com 3 tentativas de suicídio. Então, é alguma coisa bastante séria para a gente ter todo o cuidado possível. Por ser o mês, vamos dizer assim, né, de prevenção ao suicídio, parece que as pessoas que já têm essa predisposição, essa idealização, parece que ficam mais sensibilizadas. Por isso que a minha pergunta foi nesse sentido, mas não tem nada de concreto, né? Eu não tenho essa informação. Não, okay. Para mim, não. Obrigado. Diga, Márcio. O Ronald está falando desse mês de setembro, eu acho que ele não foi escolhido ao acaso, não. Mas eu quero só dar uma informação. Por exemplo, são os piores meses, é o pior mês para metrô e ponte SA. Existe um dado estatístico forte que o mês de setembro é o mês que, por exemplo, mais suicídios acontecem no metrô e na ponte. E não é divulgado para não se estimular isso.
Mas esse é o mês que mais acontecem eventos na ponte no metrô. Por isso que eu perguntei, Márcio. É. Eu li essa matéria. Eu tenho um amigo também, engenheiro de segurança, que ele é do metrô, e ele disse, olha, é um mês crítico e tem um indicador que foge da regra da constante lá, e o metrô é muito forte. E a ponte também, mesma coisa. Então, esse é o mês que eles ficam mais de alerta nesses dois, a CCR, né? Eles ficam mais de alerta nessa questão, né? Ok. Vamos adiante? Flavinha, por favor. Em ambos os casos, mesmo aqueles em que as possibilidades são iguais, o duelista é culpado. Primeiro, porque atenta friamente e de propósito deliberado contra a vida de seu semelhante. Depois, porque expõe inutilmente a sua própria vida, sem proveito para ninguém. Ok, já comentamos isso. Podemos avançar. Qual o valor daquilo que se chama ponto de honra em matéria de duelo? Orgulho e vaidade, duas chagas da humanidade. Isso aí. Também já falamos sobre isso, até o Valdemir trouxe essa fala, né? De que o orgulho, né, que leva a pessoa, mesmo sabendo que não vai ter sucesso, que não vai lograr sucesso naquele embate, mas ela vai para o embate, né? Para não sair dali como covarde. Então, é exatamente isso. O orgulho e a vaidade é que levavam, né? E até hoje, né, em modelos diferentes de duelo, levam as pessoas a esse tipo de relação delituosa, né? Deletéria, porque ninguém sai vencedor disso. Pode seguir, Flavio. Mas não há casos em que a honra se acha verdadeiramente empenhada e em que uma recusa seria covardia? Isso depende dos usos e costumes. Cada país e cada século tem a esse respeito um modo de ver diferente. Quando os homens forem melhores e mais adiantados em moral, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando nem se deixando matar que repararão uma falta. Ok, pode ler o comentário, por favor. Há mais grandeza e verdadeira honra em confessar-se culpado quando se cometeu uma falta ou em perdoar quando se tem razão e, qualquer que seja o caso, em desprezar os insultos que não nos podem atingir. Ok. Então, tá aí, né? A resposta ela fecha bem o tema, mostrando que, mesmo quando Kardec faz a pergunta, né, se não haveria algum momento em que essa honra deveria ser defendida, e ele fala que se puro atraso das paixões terrenas, são as nossas paixões ainda embrutecidas, né? E aí, depois da resposta, Kardec, então, faz o comentário elucidativo. E ele fala, ó, a mais grandeza e verdadeira honra em confessar-se culpado o homem, se cometeu alguma falta, ou em perdoar, se de seu lado esteja a razão, e qualquer que seja o caso, em desprezar os insultos que não podem que não o podem atingir. Então, mais vale nós perdoarmos, mais vale nós esperarmos um momento melhor para que aquilo possa ser conversado e não discutido, né? Mais vale nos calar do que sermos violentos, agressivos, porque não sei se foi Joana que falou para o Divaldo, né? Ele falou, quando alguém erra conosco, o problema é dele. Quando nós erramos com alguém, o problema é nosso. Então, é isso. Se nós hoje temos a oportunidade de estarmos aqui estudando, né, compreendendo as mensagens, os ensinamentos que os espíritos nos trouxeram, nos trazem, e não vamos fazer bom uso disso, estamos aqui perdendo tempo, né?
Então, hoje, graças a Deus, né, nós temos a elucidação. Então, vamos frear os nossos impulsos mais embrutecidos. Vamos treinar o silêncio. Né? Como dizia o irmão Walter, né? Vamos treinar a sermos pontos terminais, para que as coisas não cresçam a partir de nós, para que a gente não seja aquele objeto de ofensa, de escândalo. Então, nós podemos evitar um mal maior apenas nos calando. Ah, Mauro, mas se eu me calar, vou explodir por dentro, eu não vou aguentar. Use de indulgência. Exercite as virtudes que nós queremos tanto alcançar. Porque é aí que nós seremos treinados. É aí que nós seremos testados. Porque ninguém vai alcançar, eu falo sempre isso, ninguém vai alcançar a paciência sem ser provocado. Nós temos que ser provocados. Temos que ser provocados. E aí, mas antes eu não sabia. Tá bom, agora você sabe. E vai fazer o que agora? Repetir? Já não cabe mais a desculpa de que eu não sabia. Agora eu sei. O que eu vou fazer? Vou, pelo menos, tentar. Vou começar a fazer a minha parte. Vou frear meus impulsos. Vou entender. Não, a pessoa hoje não está bem, então não vou discutir com ela. Deixa eu me calo, faço uma prece, né? Envolvo aquela pessoa em boas vibrações, né? Evitar um mal maior. Depois, no dia seguinte ou em outra oportunidade, você quer conversar sobre aquilo, né? Que é uma das técnicas, né, do diálogo não violento, né? Conversa não violenta. É isso. Tratar de assuntos críticos sem que haja atrito. É só esperar o momento certo. Ninguém é a vida inteira daquele jeito. Ela está num estado alterado, por algum motivo. E às vezes não tem nada a ver com você, você só foi a bucha que apareceu naquele momento. Se eu puder frear, essa imagem vai deixar de existir, você não vai ser mais a bucha, e aí a gente aproveita a oportunidade para entender o que aconteceu, para que a pessoa estivesse reagindo daquela forma, né? Diga, Carol. Então, Mauro, é, é, vamos ver se eu entendi direitinho, tá? O duelo, ele é caracterizado pela intenção de aniquilar o outro, porque Sim. em alguns momentos a gente precisa, sim, se colocar, não com a intenção de aniquilar o outro, mas com a intenção também de não sermos sei lá, feitos de bobo, não sei se essa é a melhor expressão, tá? Mas em alguns momentos a gente precisa também se colocar, né? Então, o que caracteriza o duelo realmente é a intenção de aniquilar o outro. É exatamente isso. O fato de você Certo. se colocar faz parte da vida. Agora, como eu faço isso? Cheio de ódio, né? Com vontade de que o outro seja humilhado, é uma forma de duelo. Se o outro não pode reagir, né? Vamos imaginar aqui, por exemplo, você e uma secretária do lar, por exemplo, né? Você, pela posição que ocupa, você pode usar da palavra para se colocar e ser extremamente danosa, né, em relação àquela pessoa, que na condição em que está de inferioridade, né, seja social mesmo, ela não vai poder reagir, é como se ela estivesse sendo o quê? Abatida naquele momento, né? Agora eu posso me continuar exercitando meu posicionamento, mas de uma maneira mais construtiva. É o que nos ensina essa técnica, né, da conversação não violenta, diálogo não violento. Eu nunca lembro o título certo. Comunicação. Comunicação. Comunicação não violenta, exatamente.
é você saber o momento certo e a forma certa para tratar, seja qual for o assunto, de forma em que você não venha a prejudicar, a ofender, a humilhar o outro que é agente da comunicação. Então, ninguém está isento de não se colocar. Claro que devemos, mas como fazer? É isso que nós temos que aprimorar. Ok? Diga, Valdemir. Só lembrar, Mauro, que uma coisa que eu vejo muito no consultório, que as pessoas têm uma enorme dificuldade, algumas não conseguem mesmo, pedir desculpas. Uhum. Eu não consigo pedir desculpas. Já vi muita gente falando isso. Hoje mesmo, conversando com uma pessoa, eu não consigo. Eu me esforço, mas eu não consigo. Então, o nível de orgulho ainda é tão grande que mesmo eu me reconhecendo errado, eu tenho uma até quando disse, eu quase que matei meu marido. E depois você pediu desculpas? É claro que não. Mas isto é um treinamento que a gente precisa fazer. E até hoje Ô, Rita, não vai matar o Márcio aí, não. Hoje até falei com uma pessoa. Eu falei, como tarefa de casa, como treinamento, você vai pedir desculpas, especialmente uma pessoa da família que tem uma enorme dificuldade, que é a bucha, né? Como você disse, é a bucha para todas as dificuldades. Então, eu falei, a partir de hoje, como trabalho de casa, como homework, trabalho de casa, você vai ter que pedir desculpas toda vez que você cometer algum equívoco. Eu não vou conseguir. Vai, vamos tentar e vamos conseguir. Então, é esse nível ainda que a gente encontra em nós, o nível de orgulho é tão grande, por isso que ele diz aqui, orgulho e egoísmo, as duas chagas da humanidade. Ok. Baixei minha mão. Diga, Neide. Vou fazer umas considerações. Eu acho que quando uma coisa que é assim, certa, quando a gente se coloca também, muitas vezes a gente até ajuda a pessoa, né? Sem agressão, você fala, e às vezes isso aquilo é bom para a pessoa. Ela desperta, né? Ela começa a enxergar de uma outra maneira. Eu acho que isso é um ponto positivo. Quanto ao do Valdemir, eu acho que, se eu estiver errada, Valdemir, você, podem também me corrigir. Vale a pena você pedir a desculpa se realmente você não está sentindo, você não desculpou. Entendeu? Esses dias aconteceu um problema desse até que na minha casa. Minha filha foi morar lá que é um apartamento meu, foi morar com a minha irmã. A minha irmã tá mais velha, tá meio impulsiva, tem um temperamento forte, e fez uma grosseria lá. E disse que ia fazer uma coisa pior, que eu não preciso entrar em detalhe. Aí a minha filha, não, você não pode fazer isso, eu vou acabar indo embora. E a minha filha acabou de ter um nenenzinho, eu vou embora, eu vou o neném, e vai o meu marido. O embate era lá com o marido. Aí depois ela disse, olha, eu pedi desculpa só por causa de você e do neném, porque senão não tinha pedido. Aí eu não falei nada não, só estou até comentando com vocês. E analisando, então ela não pediu desculpas. Ô, Neide. Ô, Neide. Diga, Valdir, pode falar. Não, como é que você adquire músculos? Sim. Não, eu vejo por esse lado também. Treinando, né? Treinando. É um treinamento. Eu sei. Se não treinar, o Mauro cansa de dizer aqui, nós fazemos alguma caridade, mas não somos caridosos. Nós só vamos ser caridosos porque estamos treinando fazer a caridade. Você quer ser feliz ou ter razão? Ser feliz. O Mauro contou aí hoje. Então, se alguém pisar no seu pé, peça desculpas. Não, eu concordo com isso mesmo. Nisso. Não tem nenhum problema em pedir desculpa quando eu estou certo. Para acabar uma discussão.
Eu às vezes digo lá, se alguém chegar para uma coisa preta para mim, dizer que isso é vermelho, ele diz, não, é vermelho, é preto. Não, então você tem razão. Eu não estava olhando direito. Sim, Valdenir, eu também sou assim, Pronto. concordo com isso também. E acaba a discussão. Sim, Bom, acabou, mas assim, vamos falar assim, em termos de sentimento, em termos assim de progresso. Se eu digo, eu fiz, mas eu não fiz. Eu fiz por fazer, eu não fiz. é, é o eu ensaio. te pedi desculpa por pedir, só porque senão eu ia me prejudicar em tal coisa assim, assim. Essa desculpa é válida? É um ensaio, Neide. É válida. Ensaio? Tá bom, Neide, olha tá aqui. bom. Claro que é válida. Vou trazer dois casos reais nessa situação que você colocou. Uma foi com o Chico. A pessoa procurou o Chico muito tempo, durante o dia, né? Várias vezes, em vários lugares, porque ela queria que o Chico desse um passe nela. Aí, quando ela encontrou o Chico, já era mais para de tarde, o Chico estava sentado lá perto da casa dele, ela encontrou o Chico, chegou perto do Chico, deu-lhe um tapa no rosto e disse: Você está me achando com cara de palhaça? Eu te procurando o dia inteiro. Eu quero que você me dê um passe agora. Eu vim aqui só para isso, você me dá um passe, passei o dia inteiro te procurando, não sei o quê. Aí, mentalmente, o Chico, né, falou com o Emmanuel: E aí, o que eu faço? Aí o Emmanuel: Dá o passe, Chico. Dá o passe. Mas ela me esbofeteou, eu estou desse jeito. Dá o passe. Porque você não interessa agora. O que interessa é ela. Então, dê o passe. Né? Então, claro, Era ela doente é no momento. Ela é adoecida. doente. Né? Ela é adoecida naquele momento. Então, esse é um exemplo. O outro foi do judeu que tinha um vizinho alemão. Já contei isso aqui também. O judeu todo dia saía, passava pelo o alemão de manhã e dava bom dia, from não sei das quantas. E o alemão não queria papo com o judeu. Mas o judeu insistia, todo santo dia era a mesma coisa. Aí o judeu pensou assim: bom, eu vou começar a responder esse cara para ver se ele me esquece. E aí o judeu passava, ele respondia entre os dentes, até que começou a responder normalmente: bom dia, e a vida seguiu. Quando veio a guerra, os judeus foram presos pelos alemães e estava esse judeu na fila do campo de concentração para ser separado entre trabalhos forçados e a câmara de gás. Quem era o selecionador? O alemão, vizinho. E ele se reconheceram. E aí o alemão botou ele para o serviço forçado. Depois veio o pós-guerra, veio os crimes de guerra. Quem estava como réu? O alemão. Quem foi o Testemunha. testemunha de defesa? O judeu. Então, sempre é melhor nós construirmos o bem aonde nós estivermos. O que ela ganharia se ela não tivesse pedido desculpa? Mesmo que ela não tivesse sentindo aquilo, foi um bem maior ela ter pedido desculpas. E foi Sim, talvez honesta. eu. E foi É, honesta. Ó, eu pedi por sua causa e por causa do fulano. Pelo ciclano, não. Mas depois, com o hábito, com o exercício, né, a gente acaba entendendo o outro. E aquilo se torna natural em nós. essa é Entendeu? verdade. Essa Verdade. é o resumo da ópera quando a gente fala que é ser feliz ou quer ter razão. É verdade. Entendeu? Diga, Tá bom. Flavinha. Obrigada. Nada. Não, pode deixar. Já foi dito mais ou menos tudo que eu falei. Tá bom. Então, pessoal, vamos parar aqui na pergunta 760. Vamos entrar em pena de morte. Semana que vem, então, voltamos aqui a 760. Vamos fazer, então, a nossa prece, encerrando o nosso encontro de hoje, né, que a nossa irmã Carol
tenham as palavras que sejam as nossas de agradecimento pelo nosso estudo de hoje. Então, por favor, Carol. Vamos acalmar nosso coração, elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecer imensamente pela noite de hoje, por mais um tópico debatido, estudado, elucidado no nosso grupo de estudos, que a gente consiga daqui para frente colocar cada dia mais em prática os nossos ensinamentos, na busca ao que todos nós estamos fadados, que é a nossa perfeição. O caminho é longo, o caminho é difícil, mas nada melhor do que o primeiro passo na sua direção. Muito obrigado aos nossos irmãos Mauro e Valdemir, que disponibilizam seu tempo para nos direcionar nesse caminho. Obrigado aos nossos mentores espirituais, aos nossos protetores, aos nossos anjos da guarda que nos protegem e nos auxiliam também nessa difícil e longa caminhada. Que amanhã estejamos juntos novamente para mais um pouquinho, mais uma pequena pílula de boas emoções, bons sentimentos, boas vibrações. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, gente. Lá no chat, o Carlos colocou que estreou no HBO Max um filme com Tom Hanks chamado O Pior Vizinho do Mundo, tá? Que fala sobre essa temática aí que nós estamos tratando, né? Então, quem tiver HBO, quiser assistir, assiste lá. Ao final, ele fala exatamente o que o Valdemir falou. O pessoal ter um pouco mais de atenção ao seu lado, quem está ao seu lado. Observar, né? Para poder ajudar. Okay. Muito bom. Então, está aí a dica para quem tiver a oportunidade de assistir. Pessoal, um beijo grande. Aprofundar um pouquinho, né, Mauro, também nesse tema, capítulo 12 lá do Evangelho, Kardec desenvolve esse tema com inúmeras mensagens lá dos Espíritos. Inclusive, Santo Agostinho é um dos que colocam mensagem lá sobre o duelo. Perfeito. Pessoal, um beijo, até amanhã, uma boa semana para todos, tá bom? Boa noite a todos. Com Deus. Boa noite. Até a próxima. Boa noite a todos, uma boa semana.